cabeça se desviou, trocou o altar por Baal. Rei Acabe e Jezabel fizeram o que era mal. A idolatria subiu, a maldade se espalhou. A ira do Deus vivo sobre a terra se acendeu. Jeová é Deus, é o Senhor que responde com fogo. Ele não divide a glória, não aceita outro jogo. Deus cuida, Deus sustenta, seu poder é sem par. Do ribeiro até o monte ele está, em todo lugar. Então surge Elias, o profeta de ti, deu uma palavra em sua boca, não aceita outro jogo. Deus cuida, Deus sustenta, seu poder é sem par. Do ribeiro até o monte ele está, em todo lugar. Então surge Elias, o profeta de ti, deu uma palavra em sua boca, não haverá chuva verde, o céu se fechou, água parou de cair. Mas o Senhor nutriu seu servo com pão e com bovim junto ao ribeiro, um povo em Sarepta, a viúva em aflição. Com azeite e farinha Deus provou sua provisão. A botija não secou, a farinha não faltou, e o filho que morreu a vida ele restaurou. Jeová é Deus, é o Senhor que responde com fogo. Ele não divide a glória, não aceita outro jogo. Deus cuida, Deus sustenta, seu poder é sem par. Do ribeiro até o monte ele está, em todo lugar. 3 anos se passaram, o silêncio era total. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo em ritual. 450 clamam ao Baal. Responde a voz, mas não há fogo, não há glória, só silêncio após. O profeta clama ao povo, até quando claudicareis? Se Deus é Deus, segui a ele, aos ídolos deixareis. O altar restaurado, água por 3 vezes derramada. A oração de um homem, esperança renovada. Elias clamou, responde-me Senhor, responde-me agora. Para que o povo saiba que tu és o Deus desta hora. O fogo do Senhor desceu, consumiu o holocausto. A água, a lenha e o pó, um milagre sem custo. O povo prostrou-se e gritou numa só voz de louvor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor. O céu se encheu de nuvens, a chuva veio então. O poder do Deus de Elias, sua manifestação. Aleluia, só o Senhor é Deus. A Ele a glória e o poder para todos sempre, amém. Olá, bom dia, ainda é bom dia, 11h24. Muito bem, acabamos de assistir aí, né, o vídeo, o clipe, né, da entrada da nossa leitura de hoje, que vai ser este é o 6º vídeo, vai ser o capítulo 16, 17, 18, a ascensão e a queda de reis ímpios e a apostasia de Acabe. Elias desafia os profetas de Baal. Então, numa condição totalmente terrível, Israel está perdido. Israel não tem mais, parece que não tem mais os levitas, sacerdotes, foram todos morar na região de Judá. Israel agora se vê sendo governado por reis ímpios que se está distanciando cada vez mais de Deus. Reis que prometem trazer prosperidade, trazer renovação de avivamento com falsos deuses, mas que não tem reavivamento nenhum. E aí a gente vai começar a ler a história de Elias, juntamente com o rei perverso, rei Acabe, né? O rei Acabe, que é um rei mau, vai casar com uma mulher que também é mau, que é a rainha da Filístia, né? E essa rainha vai levar o povo de Deus a pecar. Então hoje nós vamos ver isso. Fica aqui comigo, a gente vai para a nossa oração e depois da oração a gente vai vir para a nossa leitura bíblica da palavra de Deus. Bom, então fica aí comigo, vamos orar por mais essa transmissão hoje dia 4/10/2025 e vamos depois dar início à nossa leitura expositiva da palavra de Deus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor ser esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Abençoa, Senhor, essa leitura expositiva da palavra de Deus aqui no programa Palavra Viva. Esse programa voltado para a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis Apocalipse. Senhor Deus, abençoa, Senhor, esse programa Palavra Viva no canal, ao vivo agora no Facebook, também depois ser postado no Instagram, no Hub, Substack e no YouTube. Abençoa, Senhor, essas plataformas, que elas possam estar transmitindo e levando essa mensagem para todo o Brasil e no mundo inteiro. Abençoa, Senhor, o YouTube, o Facebook, o Substack, o Hub e o Instagram, o Facebook. Senhor Deus, cada pessoa que vai assistir agora ao vivo pelo Facebook, derrama da sua bênção, do teu poder especial sobre a vida dessas pessoas, levando salvação. Dentro dessa leitura expositiva da palavra de Deus, que só o Senhor é Deus e não há outro Deus, assim como Israel se desviou do Senhor e agora Elias enfrenta Jezabel, enfrenta Acabe, enfrenta os falsos profetas, e Israel vai passar por uma fome e uma escassez tremenda. E no final vai haver um confronto entre os profetas de Baal e o profeta do Senhor, que é Elias. Então abençoa, Senhor, esse programa. Abençoa essa leitura agora em nome de Jesus. Para louvor e glória do teu nome, Senhor. Eu oro e agradeço. E peço uma bênção especial na vida de cada uma dessas pessoas que vão ficar comigo agora. Em nome de Jesus, eu inicio esse programa para a glória do nosso Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, fica aí comigo e vamos começar mais uma leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de 1 Reis. E nós vamos ler o capítulo 16, 17 e 18. Esse é o 6º vídeo dessa série, aqui no nosso programa Palavra Viva. Eu sou Alex César, amigo de vocês, irmão, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, venha comigo nessa leitura e você vai acompanhar aqui do lado, onde tem ali a imagem, né, feita por Iade e Elias. Tem também a viúva de Sarepta, que sustentou Elias, e nós vamos fazer essa leitura maravilhosa da palavra de Deus, certo? Então, a nossa leitura, deixa eu aproximar um pouco mais aqui o computador, e vamos lá para a nossa leitura. Esse é o 6º vídeo, 1 Reis, capítulo 16, 17 e 18, ascensão e queda dos reis ímpios e apostasia de Acabe, Elias desafia os profetas de Baal. Se você quiser também, na descrição do vídeo no Facebook está o link, né, do meu canal. Clica aí no link do meu canal, inscreva no meu canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo. Então se inscreva no canal para você estar acompanhando todos os dias a leitura expositiva da palavra de Deus comigo, tá? Então não saia daí, fica aí comigo e vamos para a leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus, tá? O capítulo 16, ele é uma continuação do capítulo 15. Então, se inscreva no meu canal. Você que vai assistir pelo Robo e pelo Substack, o link está na descrição do vídeo abaixo. Então você vai lá e se inscreva no canal para que você possa estar assistindo comigo todos os dias uma leitura maravilhosa da palavra de Deus. No Instagram, o link está na bio, na descrição do meu perfil aí. Se você não achar na descrição, é só você ir no YouTube e escrever na pesquisa, na aba pesquisa. Canal Palavra do Avivamento. E assim você vai ter aí o meu vídeo todos os dias para você estar assistindo, quando dá para postar todos os dias. Então, desta feita, vamos lá para a leitura do capítulo 16. Esta é a mensagem que foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão,
provocou minha ira ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão consumidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa e o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tisa. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Hani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá reina em Israel. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tisa por 2 anos. Então Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia, em Tisa, Elá se embebedando na casa de Arzá, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá havia cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zinri reina em Israel. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tisa por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel a Gibeton, a Tisa, e cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real. Ateou fogo ao edifício e morreu no meio da chama. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, seguido o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri reina em Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginat, e a outra metade a Onri. Os partidos de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginat. Tibni morreu e Onri se tornou rei. Onri começou o seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 14 anos, 6 deles em Tisa. Então Onri comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido, levando Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis,
o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, e o que fez, e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu, ele se reuniu com seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Acabe reina em Israel. Então isso vai começar a história de Acabe. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 28º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Azera. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis antes de Israel, antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, um homem de Betel, construiu Jericó. Lançou seus alicerces. Morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a construção e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Nun. E assim termina o capítulo 16. Vamos começar a leitura no capítulo 17. Josué, quando destruiu Jericó, ele lançou uma profecia e maldição sobre Jericó. Que o homem que edificasse Jericó, ele começaria a edificar sobre o cadáver de seu filho mais velho. E edificaria as portas do muro sobre outro, seu filho, que ficou no lugar dos mais velhos. E assim se cumpriu a palavra de Deus. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Quirete, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Quirite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. E lá fez conforme Elias disse. Assim Elias
a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e, por fim, morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, por favor, permita que ele vive, que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente falou por seu intermédio. Aí terminou o capítulo 17, né? Elias passando por esse confronto. Agora imagine Israel passando por tanta fome. Se essa viúva estava passando assim, imagine Israel passando por tanta fome e miséria. 1 Reis capítulo 18:1. Algum tempo depois, no 3º ano de seca, o Senhor disse a Elias: vá, apresente-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto em murcho. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu ele. Agora vai e diga ao rei. Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade a outra. E cada vez que lhe diziam: Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. Agora o Senhor diz: vai e diga ao rei: Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E no entanto tenho servido fielmente ao Senhor em toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas. Ele lhes fornecia alimento e água. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei: Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe matará. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe ouviu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum em Israel, respondeu Elias. O Senhor
e sua família é que eles são perturbadores, pois se recusam a obedecer aos mandamentos do Senhor e em vez disso adoram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunir no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, ou Yahvé é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e eu colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não havia resposta alguma. E dançavam em volta do altar que havia feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar dele. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precisa ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com ela reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram suas instruções. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus de Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responda-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus.
Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Elias, ora pedindo chuva. Em seguida Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos, e orou. Depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do monte. E o servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho de a mão de um homem. Então Elias disse: vá depressa dizer a Acabe: apronta-te seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias, que nem fez com Sansão. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, essa aqui foi mais uma leitura aqui no nosso programa Palavra Viva, do livro de 1 Reis. Assim nós terminamos a leitura, do capítulo 18 de 1 Reis, uma leitura maravilhosa, da nossa leitura expositiva do canal Palavra do Avivamento. E foi um pouquinho mais curto, o vídeo ficou um pouquinho mais curto. Então sejam todos sejam todos bem abençoados, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você compartilhe esse meu vídeo com mais pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Pega o link desse vídeo e compartilha com mais pessoas. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e deixar um comentário, porque toda vez que você dá um joinha, o YouTube entende que o conteúdo é bom, o vídeo é bom e vai mandar para mais pessoas. E também vá na descrição aí do vídeo e deixe um comentário, tá? Eu vou ver se na Bíblia Filamente tem alguns vídeos que representam, que às vezes faz menção a esses acontecimentos, sobre Elias aqui e sobre o confronto de Baal. E se tiver algum vídeo eu vou colocar aqui agora em seguida para vocês assistirem, tá? Então vai ficar o vídeo aí para quem vai assistir depois pelo Hub, pelo Substack, pelo Instagram e pelo Facebook. Então se tiver algum vídeo vai ficar aí para vocês estarem assistindo, tá? E também para você, que se houver o vídeo e acabou de assistir, eu vou orar e depois nós vamos encerrar o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Abençoa, Senhor, esse vídeo. Abençoa, Senhor, essa transmissão agora. Tudo aqui seja para louvor e glória do Teu nome, porque não há outro Deus além do Senhor, o nosso Deus. Cada pessoa que assistiu ao vivo pelo Facebook vai assistir depois pelo Hub, pelo Instagram, pelo Substack, pelo YouTube. Derrama da Tua bênção, não deixe faltar nada, principalmente a salvação da vida dessas pessoas que estão acompanhando e assistindo. Em nome de Jesus, ó Pai amado, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que a Tua bênção esteja sobre essas pessoas e que elas, Senhor, entendam e vivam para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas. Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos ajudado. Abençoa todas as igrejas,
Abençoa, Senhor, que os líderes, os pastores, os presbíteros, os anciões, os missionários, comecem imediatamente uma leitura expositiva da sua palavra de Deus, para que tenhamos um avivamento verdadeiro no nosso país e na nossa nação. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo Deus maravilhoso, porque não há outro Deus além do Senhor, o nosso Deus. Deus bendito, Deus grandioso, Deus de amor. Obrigado, ó Pai amado. Obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, abençoa todo esse programa, todo esse algarismo, para a glória de Deus. Amém e amém. Se você no YouTube, eu vou deixar 3 playlists aqui. A playlist do livro, para você começar a ler a Evangelho de João, Carta aos Hebreus. Também a playlist que vai ficar aqui na minha frente é a playlist da leitura do livro de Gênesis. Então comece hoje mesmo essa leitura. Clique num desses cardzinhos aqui e imagem começa a sua leitura. Interrompida a gravação para o YouTube e as outras plataformas. Muito obrigado você que ficou aí no Facebook. Vamos ver se tem alguma mensagem, algum comentário. Não tem nenhum comentário aqui de ninguém no meu Facebook. Então, muito obrigado pela vida de cada um de vocês que ficaram aí até agora. Deus abençoe ricamente e que você sinceramente tenha por objetivo estar de fato buscando, invocando a palavra do nosso Deus, Criador de céus e da terra. Tá bom? Então muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá o joinha, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus.